Boa tarde a todos presentes. Meu nome é Carlos Tenório, sou estudante do programa de pós-graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental, pela parceria da UniOeste e pela UFPR. Na disciplina de Química Ambiental, hoje vou apresentar sobre o tema de contaminação da água e do solo por metais pesados, com base em dois artigos científicos da minha escolha, que abordam essa questão. Vamos entender os impactos dessa contaminação tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Esse é o material teórico, onde a gente tem os títulos dos dois artigos e os autores, né? O primeiro título do primeiro artigo é Perfil da contaminação das águas e peixes por metais pesados e suas consequências para a saúde humana. E o segundo é Contaminação do solo por metais pesados após a deposição de pilhas alcalinas investigadas pela cromatografia de Pfeiffer. Dando início agora com a introdução, o que são metais pesados? Metais pesados são elementos químicos com alta densidade, de 5, maior que 5 gramas por centímetro cúbico, e um número atômico elevado, como o chumbo, o mercúrio, o cádmio, o arsênio. Alguns deles são essenciais em quantidades pequenas, mas tornam-se extremamente tóxicos quando em excesso. E por que isso importa? A presença de metais pesados em ambientes aquáticos e terrestres representa um risco crescente à saúde humana e à biodiversidade. Um exemplo real é o estudo que mostra altos níveis de cádmio, chumbo e mercúrio em peixes e águas do Brasil e também de solos, que são os dois artigos que eu acabei trazendo para a gente. Né? Dando continuidade do que são metais pesados, alguns exemplos, né, ainda sendo os mesmos exemplos, de chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio e cromo, entre outros metais, né, como ferro. Suas características físicas é uma alta densidade, um brilho metálico, condutores de calor e eletricidade. E suas características químicas é estabilidade ambiental, que é difícil degradação ao meio ambiente, forma óxidos e complexos e tendência a se acumular em seres vivos. As principais vias de exposição desses metais pesados é ingestão, que é a principal via, é a água, alimentos contaminados, peixes ou hortaliças. A inalação, que é partículas de poeiras contaminadas por atividades industriais e mineração. Aqui temos algumas imagens mostrando um pouquinho disso, né? Só de exemplo. O contato dérmico, pela pele exposta a solos ou águas poluídos, especialmente em regiões tropicais. Os grupos de riscos geralmente são trabalhadores rurais, pescadores, populações ribeirinhas e urbanizadas periféricas. E metais pesados versus essenciais e os tóxicos. Os essenciais, alguns são essenciais em pequenas quantidades, não pode ultrapassar esse limite mínimo, esse limite máximo também, né, no caso. De zinco, ferro e cobre, por exemplo. Outros são altamente tóxicos mesmo em baixas doses, como cádmio, mercúrio e chumbo. A toxicidade, lógico, vai depender também da dose, do tempo de exposição e da via de exposição. Se você só inalou, ou você comeu, ou se você só relou, vai ser uma exposição diferente. E o que seria bioacumulação e biomagnificação? A bioacumulação, metais se acumulam em organismos ao longo da vida. Então, por exemplo, tem aqui esse animal que é predado pelo peixe. Esse animal já estava contaminado com metal pesado e esse peixe se alimentou com esse animal que estava contaminado com metal pesado. Então, logo ele também se contaminou. E, consequentemente, chega no ser humano, que vai também se contaminar com esse peixe. E a biomagnificação é o aumento da concentração ao longo da cadeia alimentar. Então, esse daqui, por exemplo, tinha um, esse daqui vai para 2 e esse daqui vai para 3. E sendo metais pesados, não é nada interessante isso. Lógico que esse número foi totalmente hipotético, né? Foi só uma ilustração bem simplificada do que seria. Um exemplo, né, é o mercúrio em peixes, chegando em humanos, e as consequências é aumento da saúde, risco aumentada à saúde, mesmo com baixos níveis ambientais. Então, mesmo se for em baixos níveis, alguns metais pesados podem ser altamente riscosos para a gente. Os mecanismos químicos de toxicidade dos metais pesados é estresse oxidativo, excesso de radicais livres, que causa dano celular e inflamações. A genotoxicidade, que é a alteração do DNA, mutações, câncer e doenças hereditárias. A competição com minerais essenciais interfere na absorção de cálcio, ferro e zinco. Então, às vezes, você não vai estar consumindo, mesmo consumindo, você não vai estar conseguindo absorver. E a exposição crônica, efeito
acumulativo ao longo da vida. Aqui temos os efeitos dos principais metais no corpo humano. Essa tabela foi baseada diretamente nos artigos, mostra como cada metal atinge diretamente os órgãos do sistema. No caso, temos os metais, os órgãos e as consequências que podem causar para esses órgãos. No caso do bromo, ele vai atacar o cérebro, as células, a tireoide, e as suas consequências é câncer, distúrbios de memória, tremores e hipotireoidismo. O chumbo vai atacar os órgãos, as células, o cérebro, rim, sistema reprodutor e ósseo. As suas consequências é diminuição de QI, déficit de atenção, baixo peso ao nascer ou prematuro, danos renais, dores nos ossos, aumento da morfologia da cabeça dos espermatozoides. O zinco é o pulmão e o sistema imunológicos e células. As consequências é imune, pulmonar e crescimento do tumor. O manganês é sistema nervoso, déficit intelectual, mortalidade infantil e doenças de Parkinson. O arsênio é sistemas e órgãos. As suas consequências é o nervoso, câncer, mortalidade infantil, afeta o DNA, o respiratório, o cardiovascular, a imunologia, o imunológico, o reprodutivo e o gastrointestinal. Com o mercúrio, as suas consequências é o nervoso, o colapso cardiovascular, o espermatozoide, danos gastrointestinais severos e falha renal. Com o cádmio, suas consequências é a necrose ovariana e dos testículos, danos no fígado, gastrointestinal, disfunção dos rins, doenças nos ossos, câncer, doença pulmonar. E com o cromo, ele vai atacar os órgãos do sistema reprodutor, o urinário, nervoso e imunológico, o pulmão, o coração, o estômago e, por fim, o intestino. E suas consequências é câncer de pulmão e de bexiga, mortalidade infantil afeta as enzimas da replicação de reparo do DNA, o cardiovascular, a inibição dos espermatozoides e a atrofia do testículo, atrofia do testículo e o gastrointestinal. Pode ver que realmente, né, os metais pesados geralmente causam muitas coisas. O que é mais, não sei se é famoso, mas o que é conhecido mais popularmente é o câncer. Realmente tem vários tipos de órgãos que podem ser divididos com câncer, mas podemos ver que tem várias outras coisas que são até demorados para descobrir, por exemplo, a diminuição de QI. Acho que dificilmente várias pessoas vão conseguir identificar uma diminuição de QI de outras pessoas, mas então tem várias consequências severas. Dando continuidade agora, né? Temos as fontes de contaminações por metais pesados, que no caso temos o industrial, que na indústria os metais pesados vêm de influentes, mineração e processos metalúrgicos. Um exemplo são os rejeitos de barragens que contaminam solos e rios, né? E esses descartes de efluentes de indústrias metalúrgicas, de tinta e de plástico, frequentemente liberam metais pesados, como o mercúrio e o chumbo, em corpos de água através de seus efluentes. No caso da mineração também, né, a atração e o beneficiamento de metais podem liberar metais pesados no solo e na água, contaminando o ambiente. No caso, pode até contaminar alguns lençóis freáticos, né, que também, no caso, seria água totalmente limpa, e acabar não sendo, dependendo de que a gente faz em cima, né. Na agricultura, fertilizantes e pesticidas podem conter metais, como o cádmio, arsênio, que acabam indo para o solo e nas plantas, né? O uso desses fertilizantes e pesticidas, fertilizantes fosfatos e pesticidas podem conter metais pesados, como o cádmio e arsênio, que se acumulam no solo e nas plantas, e consequentemente chegando também, né, na mesa do consumidor. Dando continuidade ainda das fontes, temos os resíduos urbanos. O descarte inadequado de lixo eletrônico e pilhas também libera metais pesados. Isso está diretamente ligado a alguns artigos, né? Um dos artigos que fala sobre pilha, que trata a contaminação de solos por pilhas alcalinas. No caso, o lixo urbano também pode ser, no caso, o esgoto urbano, né? No caso de situações mais periféricas, ou também no caso de fossas negras, que no interior ainda é bem comum nisso, a utilização de fossas negras, principalmente aquelas cidadezinhas que tem de 10 a 15 mil habitantes a menos, abaixo, né, de 10 a 15 mil habitantes, é bem comum ter fossas negras. E essas fossas negras acabam contaminando os lençóis freáticos, né, que, consequentemente, as fezes são ricas em alguns metais pesados.
Os resíduos urbanos, né, o lixo eletrônico, o descarte inadequado de dispositivos eletrônicos libera metais pesados como chumbo e mercúrio no ambiente. O despejo de pilhas e baterias contêm metais pesados como cádmio e chumbo, que pode contaminar solo e água se não forem descartadas corretamente. E já nas fontes naturais, além das atividades humanas, fontes naturais como erupções vulcânicas e erosões de rochas também liberam metais pesados no ambiente. Vulcanismo, né, que são erupções vulcânicas, podem liberar metais pesados, como mercúrio e arsênio na atmosfera e no solo. Erosão de rochas é a decomposição natural de rochas que pode liberar metais pesados no ambiente, contribuindo para a contaminação do solo e da água. Aqui chegamos já nas análises desses solos e águas e também trouxemos análise principal do artigo e também as principais análises de efluentes industriais, mineração, agricultura e resíduos urbanos, no caso, e também pilhas, que são mais utilizadas, além dessas do artigo. No caso, a cromatografia de Pfeiffer é a técnica complementar de monitoramento do solo. Ela não é uma técnica única, ela é complementar, ela é utilizada também em outras técnicas provavelmente mais complexas, que a gente vai abordar também, na verdade. É uma técnica de triagem rápida e de baixo custo, permite visualizar a qualidade biológica do solo, revela padrões e zonas de radiação que indica contaminação. A gente já vai ver um padrão e zona dessa contaminação nos próximos slides. Um exemplo, né? A cromatografia de Pfeiffer revela padrões visuais distintos em solos expostos a pilhas descartadas irregulares, como o aumento de zonas de radiação e coloração intensa, mesmo quando os níveis de metais estão abaixo dos limites legais. Os dados dos cromatogramas de contaminação do solo. O cromatograma é indicadores visuais da contaminação. SSP é solo sem pilhas. Maior integração entre zonas de coloração marrom clara, melhor qualidade de solo. O SCP, solo com pilhas, presença de halo branco entre as zonas, coloração mais escura e terminações irregulares. Aos 3 meses, esse solo tem aumento de níquel em 0,20 centímetros de solo. E aos 6 meses, teve um aumento de cromo em 40 a 60 centímetros. E isso daí, né, a conclusão dessas análises é a diferença visual, confirma mudanças na qualidade do solo, mesmo com metais abaixo dos limites legais. Aqui tem uma imagem de cromatografia de solo versus não contaminado. É realmente basicamente um branco aqui, né? Um marronzinho, pá, bem simples. Que à esquerda é o solo controle sem contaminação e da direita é o solo contaminado. A tomografia de Pfeiffer revela esses padrões visuais distintos em solos expostos a pilhas descartadas irregulares, como aumento de zonas de radiação e coloração intensa, mesmo quando os níveis de metais estão abaixo dos limites legais. Sempre deixar bem claro isso. Vou pular um slide a mais. A relevância dessa técnica na educação ambiental. Temos algumas vantagens da cromatografia de Pfeiffer, que é o método simples, visual e acessível, ideal para triagens iniciais e atividades educativas, complementa análises químicas mais avançadas como AAS e CPMS, que já vamos falar também sobre elas um pouquinho. Uso eficaz em estudos de impacto e sensibilidade sobre descarte inadequado. Técnica destacada pela simplicidade e potencial educativo. Os resultados visuais ajudam na conscientização ambiental e tomada de decisões, porque tem muitos donos de lavoura e fazendas que acabam utilizando, né, alguns fertilizantes que são proibidos no Brasil no seu solo e acabam não entendendo por quê, quais são as consequências, se isso vai realmente trazer consequências, porque na hora ali, é como a consequência às vezes é um pouco mais demorada, né? Ele só pensa no lucro inicial, que realmente algumas dessas aí acabam trazendo mais lucro, senão eles não iriam contrabandear isso do Paraguai. Acho que ninguém correria esse risco se não houvesse lucro. Eu entendo o lado deles, principalmente os pequenos agricultores, que não tem tanto lucro assim. No entanto, essa imagem, né, colorida com eles e com uma boa pessoa sabendo ter um bom conhecimento nesse conteúdo, conseguindo explicar para eles sobre solo e química também, sobre os metais pesados, as consequências que podem trazer para eles futuramente, tudo, poderiam ajudar eles a tomar decisões melhores. E na continuidade também, né, com as outras análises agora. Opa, pulei 2 slides. Os efluentes industriais.
As principais análises é o AAS, que é espectrometria de absorção atômica, utilizado para essas análises, para identificar os metais pesados. Tem alta sensibilidade para metais pesados como o cádmio, o chumbo e o zinco. Requer um pré-tratamento da amostra com digestão ácida. E o ICP ou ES, o espectrometria de emissão óptica com plasma indutivo acoplado, é multielementar, rápida e precisa e também ideal para efluentes complexos. Na mineração, o monitoramento de áreas de mineração é utilizado o ICP-MS, que é o nome é espectrometria de massa com plasma, detecta metais pesados em níveis de traço ppb, útil para monitorar áreas impactadas por barragens e também isótopos estáveis. Permite rastrear a origem geológica da contaminação, aplicação e crescimento em estudos de dispersão. E aqui na agricultura, a extração química de AAS, contaminação por agrotóxicos e fertilizantes, extração química sequencial, identifica frações de metais no solo ligada ao material orgânico, óxidos e algumas outras coisas. A principal análise é o AAS, que já foi falado também, que é amplamente usado para analisar alimentos, água e solo, e detecta elementos como cobre, zinco, cádmio e chumbo em produtos agrícolas. Já os resíduos urbanos, rápidos, o XRF é um equipamento rápido e sem preparo da amostra, é feito na triagem de metais em eletrônicos, plásticos e sedimentos. E o ICP-OS aprofunda a análise de amostras lixiadas, detecta elementos tóxicos em pequenas concentrações. Essa é o XRF, é uma análise bem mais simples e rápida, é feita já direto no solo, e o ICP já é levado para o laboratório. Provavelmente, se o XRF não conseguir detectar nada, mas está com suspeita, já leva para o ICP. E já com pilhas e baterias, além do AAS e o ICP-MS, tá agora, né, que eu vou falar também, ela também utiliza a cromatografia de Pfeiffer, né, como eu já tinha dito antes. Aplicada para quantificar metais como níquel, cromo, cádmio e chumbo do solo, alta precisão para detectar mesmo os traços de descarte. Continuando, pilhas e bateria, né, o ICP-MS, aplicado para quantificar metais como níquel, cromo, cádmio e zinco no solo, tem alta precisão para detectar mesmo os traços após descarte. E a voltametria é uma técnica eletroquímica sensível que mede a presença de metais móveis em solos e águas contaminados. Também, né, temos algumas regiões afetadas por metais pesados que utilizaram algumas dessas análises ou outras análises também. No caso desse artigo, foi a análise de cromatografia de Pfeiffer, onde os locais estudados, né, que ultrapassam esses rios contaminados e limites ultrapassados foram locais estudados foi Rio Piracicaba em São Paulo, Rio Tietê em São Paulo e o Lago Igapó no Paraná. As amostras apresentam concentrações de metais acima dos limites da OMS e CONAMA, reforça a importância de políticas de monitoramento ambiental e consumo consciente. Bioacumulação em espécie Clarias gariepinus, metais pesados em peixes de rios brasileiros com alto níveis de cádmio, chumbo, zinco e mercúrio, foram encontradas em peixes do rio Tietê, Piracicaba e Igapó, como foi dito no slide anterior. A espécie Clarias gariepinus foi usada como a bioindicadora. Os metais acumulam-se nos tecidos, especialmente em fígados, rins e brânquias. Efeito de bioacumulação leva ao acúmulo progressivo desses metais na cadeia alimentar, trazendo para os humanos, consequentemente, que consumindo essas carnes de rio. A bioacumulação em peixes, né, a bioacumulação ordem de acúmulo de metais pesados nos peixes, o acúmulo de metais nos músculos e intestino dos peixes em ambientes poluídos tem uma ordem que é zinco, ferro, manganês, cobre, chumbo, mercúrio e cádmio.
Os órgãos mais afetados, como tinha dito já, é o fígado, sim, e as brânquias. E os efeitos são danos reprodutivos, neurológicos e riscos de mutações genéticas nesses peixes. Um exemplo muito bem dado, quando eu estava lendo esse artigo que eu acabei lembrando, é que Os Simpsons, professor, não sei se você tem ciência, mas provavelmente os outros alunos que tem lá, o Simpsons é bem antigo, então bastantes alunos provavelmente vão conhecer, mas o Simpsons tem um filme onde ocorre uma contaminação do Rio dos Simpsons por conta do Homer Simpson, que ele acaba jogando todos os dejetos do porco dele no rio. É tanto deserto que acaba acontecendo uma contaminação e ocorre essa mudança genética nos peixes, né? O peixe cresce no terceiro olho, uma coisa assim. Não é igual, provavelmente, ao exemplo que eu estou falando, mas é que o Simpsons é famoso por fazer previsões do futuro, entendeu? Então isso daí poderia ser uma previsão do futuro de algum rio brasileiro ou mundial que acaba acontecendo isso. Por isso que é interessante, acabei lembrando e trazendo. Lógico que eu trouxe por conta que as fezes de porco é rica em zinco, né, tudo. Eu vou acabar mostrando aqui agora, né. Um dos rios mais importantes de São Paulo, que cruza áreas densamente, né, povoadas e industriais, recebe o grande volume de esgoto doméstico e industrial, muitas vezes sem tratamento adequado, que é o rio Tietê, né. É conhecido como nacionalmente como um rio que é depósito de fezes, né. Fonte de metais pesados, industriais, químicos, metalúrgicos e curcumês. O esgoto doméstico contém resíduos de produtos de uso diário. Os metais detectados nesse rio foi o chumbo, mercúrio, cádmio, cobre, entre outros. Os impactos é a redução da biodiversidade aquática e risco à saúde da população ribeirinha e o abastecimento de água. Pode ver também, né, então, que realmente é bem ligado. Também trouxe um pouco de metais pesados presente no esgoto e seus riscos. O chumbo é presente em canos, baterias e tintas, afeta o sistema nervoso. O mercúrio é usado em produtos eletrônicos e cosméticos, altamente tóxico, afeta rins e cérebros. O cádmio liberado por indústrias e pilhas. E o cobre e o zinco é encontrados em encanamentos e shampoos. Então é bem simples, por isso que acaba tendo que ocorrer esse tratamento de água, né? O esgoto atua como veículo de metais pesados para rios, acumulando-se em contaminantes ao longo do tempo. Como eu tinha dito dos Simpsons, né? Os Simpsons é a poluição do rio Tietê uma reflexão. No filme Os Simpsons, o Homer descarta dejetos de porco-aranha. Porco-aranha, no caso, é só um porco, mas o nome dele é porco-aranha. No Lago de Springfield, agravando a poluição e levando a cidade a ser isolada por uma cúpula. A situação é fictícia, reflete problemas reais enfrentados por rios como o Tietê, que sofre com despejo de esgoto doméstico e industrial, contendo metais pesados como chumbo, mercúrio e cádmio. A poluição do Tietê resulta em impactos ambientais significativos afetando a biodiversidade aquática e representando riscos à saúde das comunidades ribeirinhas. Assim, Springfield enfrentou a consequências drásticas devido à negligência ambiental. A realidade nos mostra a importância de práticas sustentáveis e da conscientização para preservar nossos recursos hídricos. Como eu tinha dito, é só uma reflexãozinha, né, dos filmes dos Simpsons, por conta que ele tem essa fama de prever o futuro. E realmente não é o correto de despejar os nossos dejetos em qualquer lugar assim. No caso, eu tive uma visita técnica na Sanepar durante a minha graduação, onde eu visitei a Sanepar de Maringá e também eu visitei o tratamento de saneamento básico em Apucarana. As duas cidades são no interior do Paraná. O monitoramento e análise da Sanepar realiza análises rigorosas da água, abrangendo 99%, 99 parâmetros, incluindo metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio e cobre. São efetuadas cerca de 7,5 milhões de análises por ano, desde a captação até a distribuição, garantida a qualidade da água e a detecção de contaminantes. Infraestrutura laboratorial, os laboratórios centrais localizados em Curitiba, Londrina, eu acabei visitando de Maringá, né, que eu estou falando, e Cascavel estão equipados com tecnologia avançada para análises sofisticadas, incluindo a detecção de metais pesados.
Não, também o de Apucarana, no caso, que é o local que eles tratam esgoto, eu acabei visitando. Claramente não é uma visita lá muito atraente, né? Por conta que, como tem muitos dejetos, lá o cheiro não é muito agradável. Realmente não é utilizado máscara, nada. A gente tem que limpar a roupa depois de uma maneira separada. Tem que tomar vários outros cuidados depois que a gente for visitar lá, que é a orientação que eles passam diariamente para todos os funcionários, né? Acabei, são aquele, o tratamento é feito com uns negócios enormes de carvão, acabei esquecendo o nome de carvão ativado. Como a gente tinha dito, como tinham dito na aula anterior, né, sobre carvão ativado, sim, lá é feito toda a análise, toda a limpeza da água com carvão ativado, com vários outros processos, agora que eu não me recordo tão bem. Mas uma coisa que eu me recordo muito bem foi quando que eu acabei perguntando para uma das químicas que trabalham lá sobre os metais pesados. Eles descartavam isso num rio, e esse rio era utilizada essa água depois? Podia utilizar, já que era tratado, mesmo estando acima do limite, né? Porque o limite agora é 1, e se eu não me engano, daqui 2 anos vai ser metade. Se eu não me engano, o limite hoje é 12, e daqui 2 anos vai ser obrigatoriamente para todos os sanitários 5. Eles estão estudando como que eles vão fazer isso ainda. Vai ser esse limite? Como que vocês estão fazendo? Vocês podem captar essa água depois? Pode distribuir essa água, já que está tratada, né? Aí ela falou: olha, a gente descarta, vai estar acima, o próprio rio vai fazer essa descontaminação, por conta que a gente descarta de um local, alguns metros a seguir, esse local já está no limite de coleta aceitável, que a gente utiliza, mas a gente acaba proibido por lei essa captação dessa água para consumo humano. Aí eu perguntei, mas por quê? Ela falou, né, que pela lei, porque é um negócio, e também por conta que nenhuma pessoa ia ficar satisfeita em tomar águas vindas de rio bosteiros, né? Aí eu falei, eu entendi, também tem a parte do humano, tudo, mas é bem legal. Foi só um comentário agora sobre a visita que eu tive, né? Que foi interessante, que retrata um pouco dos dois. Continuando, né? Há caso, tem que ter caso, não é caso, né? Há um monitoramento ambiental legislativo rigoroso, né? O monitoramento tem que ser contínuo, deve implementar sistema de vigilância para detectar ou precocemente a presença desses metais pesados no ambiente. Em alguns locais é, outros não, a gente sabe como que é, nem todo esse monitoramento não acaba sendo contínuo em vários locais do interior, que acaba não tendo muita mão de obra, né? Até por isso que teve vários concursos da Saneamar, pelo menos no Paraná. A legislação brasileira, a resolução da CONAMA, número 273/2000, estabelece a necessidade de licenciamento ambiental para postos de combustíveis e a realização de investigações ambientais para identificar possíveis contaminações. O projeto de lei de número 5.490/2020 propõe o Plano Nacional de Erradicação da Contaminação de Mercúrio como medidas de saúde pública de prevenção. Aqui nas normas internacionais de qualidade, as principais diretrizes são a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que define limites seguros de metais pesados na água potável, e o EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, regulamenta a emissão e padrões ambientais, e a União Europeia, que é a UE, diretrizes rigorosas para contaminação de solo e alimentos. Aqui em seguida temos nossos mecanismos de remediações, onde vai ter algumas técnicas físicas, biológicas, químicas e nano sobre possíveis remediações para esses metais pesados. A primeira técnica é a filtração, onde o processo que separa partículas sólidas, líquidas ou gases utilizando barreiras físicas da membrana porosas. Sedimentação, de métodos que permite a deposição de partículas suspensas em um líquido, facilitando a remoção subsequente. No caso aqui, tem a técnica de filtração, que vai filtrar, basicamente, e a sedimentação, onde que vai colocar esse líquido num local, num cilindro, e vai esperar, depois de provavelmente colocar algum reagente, vai esperar essa parte sólida ir para baixo. E, consequentemente, só tirar a parte líquida. E aqui as técnicas biológicas, né, a fitorremediação, uso das plantas para absorver e acumular ou degradar contaminantes do solo e da água, sendo eficaz na remoção de metais pesados.
E a biorremediação, com micro-organismos, emprego de bactérias, fungos ou algas para degradar ou transformar poluentes em substâncias menos tóxicas. Aqui com as técnicas químicas de remediação, que é a precipitação química, a adição de reagentes que reagem com contaminantes dissolvidos, formando compostos insolúveis que podem ser separados do meio. Aí faz a captação do líquido também. E a troca iônica, que é a utilização de resinas que trocam íons indesejados por íons menos nocivos, purificando o meio contaminado. E aqui as tecnologias emergentes na remediação, que é a nanotecnologia aplicada de nanopartículas como as de ferro, zero de valência, que possuem alta reatividade e são utilizadas para imobilizar ou degradar contaminantes do solo e a águas. Óbvio, né, que para tudo isso ele ocorrer, ficar mais fácil de ocorrer, né, facilmente, com as análises e tudo, e também não contaminando tantos solos, necessitaria de uma educação ambiental e conscientização pública também, como programas educativos, campanhas que informam a população sobre os riscos dos metais pesados e promovem práticas de descarte adequadas de resíduos, como, por exemplo, a gente às vezes abordar esse negócio esse caso de contrabando, né, com agrodefensivos que acabam tendo esses metais pesados que são proibidos no Brasil. A coleta seletiva e reciclagem também, né, iniciativas que incentivam a separação e o descarte correto de resíduos como lixo eletrônico para minimizar a liberação de metais tóxicos no ambiente. No caso, eu sou aqui da UFPR, no campus de Jandar do Sul. Essa coleta é feita e essa mesma coleta eles acabaram produzindo umas impressoras 3D. Onde essas impressoras 3D eles acabam criando algumas fliperamas, algumas outras coisas assim, utilizando elas, né? E uma dessas impressoras acabou produzindo um braço para uma criança que não tem um braço aqui da cidade. Foi uma iniciativa bem legal e partiu dessa coleta seletiva de reciclagem. Lógico, não é somente isso que devemos fazer, né? Que os maiores poluentes são as indústrias, os grandes agroindustriais, né? Que acabam fazendo que o lucro é muito maior do que, por exemplo, pagar simplesmente uma multa, né? A multa é mais barata, prejudicando vidas humanas, do que simplesmente eles faziam um trabalho realmente decente, no caso de não utilizar produtos ilegais, às vezes. Não é todos, obviamente. Mas colocar leis mais rigorosas para quem acabam infringindo essas situações também seriam mais eficazes, né? Como você pode acabar prejudicando uma vida, às vezes você perder um tempo da sua vida na cadeia seria o mais eficiente. Não somente pagar em dinheiro, né? Que tudo com dinheiro acaba ficando muito mais fácil para quem tem muito. E uma reflexão crítica dos artigos, né, reflexão baseada nos artigos científicos que eu utilizei. Os estudos revelam que a contaminação pode ocorrer mesmo abaixo dos limites legais. As técnicas visuais, como a cromatografia, são úteis e acessíveis. A bioacumulação em peixes é silenciosa e afeta diretamente a saúde pública. As implicações é a necessidade de políticas públicas mais eficazes, urgência no investimento em tecnologias de monitoramento e educação ambiental. E por fim, concluímos um desafio global, né, é a contaminação por metais pesados, a contaminação por metais pesados como chumbo, mercúrio e cádmio, como foi dito nessa apresentação inteira, compromete a saúde de ecossistemas e poluições em diversas partes do mundo. Temos consequências graves, esses metais pesados afetam diretamente a saúde humana, doenças neurológicas, renais, câncer, provocam sérios danos no meio ambiente, como bioacumulação e perda da biodiversidade. Caminhos para a solução é essencial adotar ações preventivas como monitoramento constante e uso de tecnologias limpas, além de medidas corretivas eficazes, como regimentação ambiental e fortalecimento da legislação. E por fim, eu queria agradecer a todos que participaram dessa apresentação. E agora vamos abrir para o professor, né?